E aí, pessoas? Bom, ela chegou. Ela finalmente chegou e está aqui em minhas mãos. Essa é a placa de vídeo mais procurada dos últimos tempos, para quem, é claro, compra via AliExpress. Essa aqui é a RX 6600M. M de mítica, M de maravilhosa, M de milagrosa. Ela é a rainha do custo-benefício de placa de vídeo. E por que isso? E também por que esse M? É normal isso? Na verdade, o M significa que é uma placa com chip gráfico mobile. Isso mesmo, é um chip gráfico que vem de notebook e eles conseguiram colocar em uma carenagem, um PCB, uma carcaça e portar para o seu desktop. Mas se engana você se acha que essa placa é fraca, tem problemas de drivers ou qualquer coisa parecida. Essa placa está com um desempenho quase idêntico a uma RX 6600 normal e até agora não consegui achar nenhum problema em todas as minhas 10 horas de live que eu já fiz com ela. Portanto, já posso até adiantar aqui, essa placa é realmente uma indicação para vocês. E vocês vão ver isso no meu vídeo. Inclusive, eu acho que vocês já perceberam que a duração está muito grande, porque eu coloquei tudo que eu consegui achar dela até agora nesse vídeo aqui. Então, não se esqueça, deixa o like, se inscrevam no canal, porque tem muito mais conteúdo dela por vir. Primeiramente, vamos então ao unboxing. Gente, essa é a caixa que veio, a RX 6600M MLLSE. Eu comprei no dia 5 de agosto de 2022 e chegou para mim no dia 22 de agosto de 2022. O valor foi R$ 1.280. Lembrando que nesse caso aqui eu não paguei o cafezinho, que pode acontecer. Outra coisa, gente, se vocês quiserem comprar essa placa agora no mês de agosto, manda uma mensagem para o vendedor avisando que são inscritos no canal Skanda Souza, ele vai deixar para vocês um cupom. E também vocês podem usar uns cupons da promoção atual e essa placa deve ficar por volta de R$ 1.100, R$ 1.120. Um ótimo valor, mais barato do que eu paguei até, e vai compensar muito para vocês. Assim como ocorreu no caso da 6600 XT, o vendedor colocou em 2 caixas. Isso eu acho muito positivo, porque caso aconteça alguma coisa com a primeira caixa, a segunda, que é da própria placa, vai estar intacta. Vejam que até aqui na primeira caixa ela veio com furo. Em muitas alfândegas existe um processo ali do pessoal meter uma faquinha para ver se é algum droga ou coisa do tipo, e se não for bem protegido, pode acabar danificando o produto. E além de tudo, ainda vem um plástico bolha cobrindo toda a caixa da placa de vídeo, então é muito difícil que aconteça algo de errado com ela. Ah, e outra coisa, gente, lembre-se também de filmar o unboxing, assim como eu estou fazendo aqui. Não precisa soltar no YouTube, mas qualquer produto que você compra no AliExpress ou na internet em geral, faça o unboxing filmando bonitinho, para que caso o produto já venha com um problema físico aparente, vocês já vão ter a prova em vídeo. Abrindo a caixa aqui da placa, vocês vão ver que ela vem bem protegida, igual às caixas das placas atuais. Já vem a nossa plaquinha aqui bem pequena e fora isso não vem mais nada na caixa, tá? Não vem com driver de instalação, não vem também com adaptador para PC Express, afinal nem recomendo que você use isso. Se tua fonte não tem o cabo para essa placa aqui, então você está com a fonte muito fraca, eu recomendo que você troque. E os drivers vocês conseguem baixar pelo site da AMD sem problemas. A placa vem lacrada no saco de proteção anti-estática e ao retirar, agora sim aparece a nossa amiga muito bonita. Já apareceu uma outra vez essa mesma carenagem aqui no canal, que foi da 6600 XT, vocês podem ver o vídeo dela na descrição. Ela tem uma alimentação ali de 8 pinos, é bem pequena, bem compacta também, tem 2 fãs, mas não são muito grandes. Ela tem um backplate e vocês vão ver aqui que já aparece 6600M 8GB DR6. O backplate não é de metal, tá? O backplate é de plástico. E em caso de saída de vídeo, ela tem 3 DisplayPort e um HDMI. É o normal para essas placas desse padrão. E aqui está a 6600M e a 6600 XT, né? Por fora parece muito, por dentro nem tanto. Para quem tem dúvida sobre tamanho ou peso, ela tem cerca de 21,5 cm de comprimento e de altura, contando ali com o espelho, cerca de 13, sem o espelho só está no limite da PCB, cerca de 11 cm. E de largura, cerca de 4,5 cm. Já em relação ao peso dela, ela tem um peso ali de cerca de 610 gramas, não é muito pesada. Nesse vídeo também vou abrir a placa, até para que vocês não precisem fazer, tá? Ela vem com um selo de garantia, então se vocês tiverem problema e tivessem esse selo, vocês não vão ter a garantia. No caso aqui, ela tem aqueles 4 parafusos normais e mais 2 parafusos laterais. É bem fácil abrir essa placa.
Aí internamente vocês já podem ver algumas coisinhas dela. É uma placa que está muito bonita, tá? Não posso falar que está conservada, afinal é uma placa realmente nova. Então nem considero aqui a conservação porque é uma placa nova. Em relação ao dissipador, podem ver ali que o projeto é simples, tem 2 heat pipes somente, não são muito grossos, mas pelo menos nesse caso aqui o heat pipe vai pegar o die, o chip gráfico. Depois eu vou falar sobre isso porque a 6600 XT que eu tenho aqui não é dessa forma. Eu decidi remover a pasta térmica, mas já adianto para vocês que não resultou em nada, tá? Eu fiz a troca, fiz um comparativo, então no caso da pasta térmica já vem uma pasta boa e não acho necessário você mudar, a não ser que você queira colocar uma top das tops, mas aí seria para usuários mais avançados. E aqui está a PCB da placa, como vocês podem ver aí, tudo tranquilozinho, tá? Até mesmo o chip dela está muito normal, não é nada tipo aqueles interposer, nem uma gambiarra assim, igual a gente poderia imaginar. Também tá para vocês aí o VRM dela, inclusive vou deixar uma imagem mais próxima do VRM, ele com zoom, para quem for melhor nessa parte aqui, já poder analisar os componentes dela. O chip gráfico tem a numeração 215, 13, 5 zeros e 26 e corresponde realmente a um RX 6600M. Não consigo ver aqui a data, afinal eu só consigo ver quando é processador AMD ou quando é placa de vídeo NVIDIA das novas. Aqui no caso não foi possível. Ali no VRM, perto da saída de vídeo, vocês irão ver 6 capacitores, poderia ter um sétimo ali, né? Numeração D45D, 270, 16V. Já os MOSFETs têm a numeração BLNO 127S. São 6 MOSFETs também. Já os chokes ali são um total de 6 chokes STC-R15. E os capacitores mais perto do chip gráfico C45U 1200 2.5V. Aqui no total são 7 capacitores. Caso vocês queiram ver mais, deixe nos comentários que eu posso colocar mais imagens e deixar um post fixado. Ou vocês podem também ver minha live, porque ali deu para dar uma olhadinha no geral melhor. Eu também resolvi abrir a 6600 XT Escutei um RISC para mostrar para vocês. E vejam só que, embora parecidas, a 6600 XT tem o VRM de um lado, do lado direito, e a 6600M do lado esquerdo. Depende, claro, do jeito que você vê, né? Mas eu considero isso lado esquerdo. Já em relação ao dissipador em si, vejam aqui que enquanto da 6600 XT, que é a parte ali de baixo, ela parece um pouco mais robusta do que a 6600M, o heat pipe da 6600 XT não vai tocar diretamente no chip gráfico, e talvez esse foi o motivo pela temperatura muito alta da 6600 XT em relação à 6600M. Foi até um dos motivos de reclamação. Já posso dizer também que um inscrito me falou que pegou a 6600 normal recentemente e já veio com esse padrão aí de cima, que é a 6600M. Em relação ao dissipador, é um dissipador básico, poderia ser sim um dissipador melhor, mas aí é claro, a placa ficaria mais cara. Se hoje é 1.200, poderia custar 1.400, e aí certamente não teria esse custo-benefício maravilhoso que ela tem. Ainda que tenha um dissipador simples, ele foi eficiente, foi o suficiente, pelo menos aqui, para manter uma temperatura estável. Como eu falei para vocês, eu resolvi trocar a pasta térmica, eu usei uma gel de GC Extreme, mas não percebi mudanças notáveis em relação à temperatura. Para reduzir a temperatura, eu fiz controle de fãs e coisinhas a mais, então como eu disse para vocês, eu abri essa placa aqui para quem tem curiosidade não precisar abrir, afinal, se vocês abrirem, vão perder a sua garantia, mesmo trocando a pasta térmica para uma que seria muito boa, eu não consegui ver diferença para a original dela. Também em relação ao tamanho do thermalpad, eu não consigo ver aqui o tamanho direitinho, tá, gente? Mas ele parece muito fino para ser de 1 milímetro, tá? Então deve ficar um pouquinho abaixo disso, mas realmente eu precisaria ter um instrumento de precisão para ver direitinho qual seria a medida dele. Mas é isso aí, gente, as partes internas da placa para vocês. Troquei a pasta térmica, eu estou montando aqui e agora só falta mostrar para vocês os testes em jogos. Antes de passar os testes em jogos, eu queria lembrar que essa placa aqui está sendo importada de outro país, importada da China, portanto, você tem um risco de pagar o imposto de importação, tá? Esse imposto de importação normalmente varia de 180 a 200 reais, a não ser que você seja de Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, que ainda incide o ICMS. Então, ao comprar ela, ao ver o valor dela, você tem que lembrar que você pode sim pagar esse imposto. Na média, 40% das pessoas acabam pagando, tá? É só para que você fique ciente. Isso vai ocorrer com algumas pessoas e algumas pessoas não vão gostar, talvez porque não sabiam, mas não tem como não saber, porque eu sempre aviso no meu canal e também estou avisando nesse vídeo. Dito isso, vamos aos testes em jogos agora, e também quem quiser me seguir lá no Telegram, tem um canal de promoções e um canal de bate-papo que eu acho que vocês vão gostar. Tá aqui na descrição e talvez aqui também no QR Code. Vamos à introdução.
Em relação ao GPU-Z, tá aí para vocês o GPU-Z da placa, o driver é novo, o da live eu usei um driver mais antigo, mas aqui no vídeo estou usando já o driver mais novo possível para ela, até que a assinatura digital é beta. Então 19 de agosto, RX 6600M, GPU 923, 7 nanômetros, release date 30 de julho de 2021, é uma placa bem idêntica à 6600 normal, tá? E agora se vocês colocarem ali no Lookup, no GPU-Z, vocês irão ver que já aparece a BIOS no Tech Power Up da RX 6600M mesmo. Ali embaixo já fala que na teoria ela fica ali só 3% abaixo da 6600 normal, o que é muito bom, né? Vocês conseguem mais informações aqui, mas como eu disse para vocês, está tudo batendo, é uma placa 6600M como prometido. Primeiro jogo para vocês, coloquei o Warzone em Full HD com a FOV 120 e a maioria das configurações gráficas no alto, só deixei ali o Ray Tracing desativado. E a média aqui no Warzone foi cerca de 147 FPS, a temperatura da placa ali batendo 60 graus, e a ponto mais quente da GPU fica lá embaixo. Eu resolvi colocar isso também, tá? Porque existe a temperatura normal da placa, mas existe os pontos mais quentes de cada placa. No caso aqui do Warzone, o ponto mais quente deu cerca de 74 graus, tá? Isso aqui raramente vai aparecer para vocês, só se vocês colocarem para monitorar mesmo. O uso da VRAM fica cerca de 7.7 GB, usando quase tudo dela, né? E um desempenho bem bacana usando um Ryzen 7 5700X, 16 GB de RAM, 3600 CL14. É uma boa memória ASGA de tem vídeos dela aqui no canal. E o consumo da placa ficando em torno ali de cerca de 80 watts, né? Esse consumo vai aumentar a depender do jogo. O Warzone não estressa tanto a placa quanto outros que eu vou mostrar para vocês. E é claro, a média de FPS vai mudar de acordo com o teu processador e de acordo também com o local que vocês estiverem fazendo esse teste, tá? Eu tô fazendo aqui o teste no modo saque e nessa parte aqui do mapa nas fábricas, se não me engano. Vou deixar para vocês jogos em testes leves, que eu sei que o pessoal vai pedir, mas jogo em teste leve, gente, tem mais relação com o processador do que com a placa de vídeo. Então, primeiramente, CSGO Full HD no baixo. Vejam que aqui faz uma média de cerca de 500 FPS e tá bem tranquila a placa, o uso dela fica cerca de 70%, temperatura 54 graus lá em cima, né, temperatura média, e até o hotspot também fica em torno de 67 graus, não esquenta muito no CSGO, né, não é um jogo que estressa muito, até porque é difícil ter um processador que vai levar a 100% dessa placa aqui. Eu acho que nenhum processador conseguiria fazer isso. Então, para aí vocês, desempenho médio do jogo, bem tranquilinho aqui esse teste, só para quem tem curiosidade mesmo. Testei também o Valorant em Full HD com qualidade gráfica mais para o baixo, perfil competitivo igual o pessoal gosta. Lembrando que eu tô com um Ryzen 7 5700X aqui, tá? Esse jogo, assim como um CSGO da vida e outros jogos competitivos, vai depender muito do teu processador. Vejam que usa a placa de vídeo que fica bem baixo, cerca de 70%, mais ou menos, né? E aqui vocês já conseguem ver uma média mais ou menos de 470 FPS, 480 FPS, depende também do mapa, né? Aí no final da disputa da Spike que eu tive aqui, fiz uma média de 480 FPS. Se eu tivesse com um processador mais forte ainda, teria mais quadros. Um processador mais fraco, menos quadros. Como eu digo, depende do processador, a placa é tranquila para esse jogo. Testei também o PUBG, eu coloquei o jogo em Full HD, só que eu esqueci de tirar a escala de renderização que eu tinha feito em outro teste, então acabou saindo o teste em 70% do Full HD. No momento eu não vou conseguir refazer esse teste para esse vídeo aqui, mas fiquei claro que não está exatamente Full HD. Mas vejam aqui que eu não coloquei tudo no máximo não, tá? Eu coloquei suavização no Ultra, pós-processamento, sombras e texturas também, mas eu deixei efeitos de vegetação no baixo. O alcance de visão ficou no Ultra. E aqui nesse mapa, no modo Deathmatch, vocês vão ver que a temperatura máxima da placa vai ficar em torno de 66 graus, mais ou menos. O hotspot até que é alto, né? Dá ali cerca de 84 graus no ponto mais quente. Não se preocupem, é normal essa temperatura, vou falar sobre isso em breve, pode ficar tranquilo com esse hotspot, as outras placas também esquentam bastante. E aqui a placa fica quase o tempo todo em 100% de uso, né? A média de FPS é cerca de 178, 175, mais ou menos isso. É um bom desempenho aqui. Claro, depende do seu processador. Também testei o GTA, coloquei o GTA em Full HD, com tudo no alto que eu poderia ativar, tá? Tá tipo assim, uma configuração ultra do GTA. E vejam aqui que a média fica cerca de 73 FPS no modo história. A temperatura máxima ali, normal, vai ficar na casa dos 64 graus e o hotspot 78 graus. O uso da placa de vídeo fica em 100%. É um pouco complicado testar GTA porque é um jogo mais antigo e o pessoal muitas vezes vai ver esse desempenho aqui e vai falar que a GTX 750 Ti deles faz o mesmo FPS.
mas esquecem de igualar as configurações gráficas. Você pode ter certeza que uma GTX 750 Ti deve fazer aqui uns 20 FPS nesse modo que eu coloquei, tá, gente? Embora, né, em todo caso, eu nem consideraria jogar dessa forma aqui, porque eu não vejo mudança visual colocando no máximo. Mas a título de curiosidade, tá aí pra vocês GTA em Full HD no máximo, como é que fica. Agora vamos aos jogos pesados de verdade. Primeiramente, Forza Horizon 5, testei em Full HD com qualidade gráfica extrema. Quando abri o jogo deu um aviso ali de VRAM, né, falando que tá quase chegando no limite da VRAM, mas depois de jogar eu não vi mais esse aviso em momento algum. Às vezes vai dar um stutterzinho mesmo, tá? Mas é porque o extremo é complicado aqui para VRAM, esse jogo aqui adora beber VRAM. No geral, foi um desempenho muito bom, uma média ali de 92 FPS, temperatura da placa cerca de 63 graus e o hotspot cerca de 77 graus. Hotspot, como eu digo para vocês, é o ponto mais quente da placa. O consumo não fica a cerca de 100 watts, que é o máximo que a placa tem, tá? Fica ali nos 80. E vejam ali que o GPU Fan fica na casa dos 2.100, 2.200 RPM. Isso vai dar mais ou menos 50%, 60%, tá? Ainda dessa forma aqui tá tranquilo, mas depois eu mostro para vocês um teste das fãs também, que quanto maior o RPM, mais barulho vai fazer. E essa placa aqui pode ficar com barulho aí de um drone, um avião, coisa do tipo. Enfim, média boa aqui no jogo, bom desempenho, jogando no extremo em Full HD. Agora vamos ao Assassin's Creed Valhalla Full HD, qualidade gráfica muito alto. Não é o máximo, tá? Muito alto não é o máximo. E aqui a média de FPS fica cerca de 90, com a temperatura aí da placa cerca de 64, normal, e o hotspot cerca de 82. O uso da placa em quase 100% o tempo todo, e o RPM ali 2200, que é o RPM básico dela, tá? Raramente vai mudar disso aqui, a não ser que eu mesmo mexa, e vocês vão ver que eu vou mexer nisso em breve. Também vou mostrar para vocês como é que fica. Em todo caso, um bom desempenho nesse jogo, ele fica melhor com AMD do que Nvidia. Agora vamos ao Red Dead Redemption, qualidade Full HD, com muitas coisas ali no alto, tá? Esse jogo também fica parecido dessa forma aqui com o Assassin's Creed Valhalla. Temperatura média da placa 68, 69 graus, mas agora o hotspot vejo que está batendo cerca de 88 graus, né? Um hotspot mais alto do que o Valhalla e dos outros jogos. O RPM da fan, no entanto, continua 2.200 e a média de FPS cerca de 90, 91 FPS nessa cidade aqui. É um ótimo desempenho, uma qualidade gráfica que deixa o jogo bem bonito mesmo. Dá para você jogar tranquilamente assim e também você até aumentar a resolução, que ainda vai ficar ali nos 60 quadros. Então, bem tranquila essa placa, né? A temperatura já aumentou um pouquinho. Agora vamos ao Cyberbug 2077 em Full HD, qualidade gráfica no alto, não é no Ultra, tá? E a textura no alto. Aqui vejam que a média de FPS foi cerca de 73, 74 FPS, temperatura máxima da placa ali batendo 70 graus, já é um jogo que estressa mais, o FPS médio 74 também, o hotspot da placa batendo seus 89 graus, tá subindo mais aqui, né, um jogo que estressa mais, como eu disse para vocês, um bom desempenho, eu não coloquei aqui no máximo ali, porque eu vi que ficaria alguns momentos abaixo dos 60 FPS, né, também há como você fazer isso, mas eu recomendo que vocês não façam porque vai cair mais. Essa placa aqui já fica bem bacana nessa forma que vocês estão vendo. E é claro, também depende do processador, porque é um jogo que às vezes demanda um tanto do processador. Se vocês não tiverem um Ryzen 5, Ryzen 7 de terceira geração, se tiver inferior isso ou inferior do Intel de 10ª e 11ª, acaba que o processador vai limitar um pouco, acredito eu. Vamos também no jogo mais novo, que é o Spider-Man. Coloquei em Full HD com qualidade gráfica muito alta, só deixei o Ray Tracing desativado. Na primeira vez que eu abri o jogo, eu percebi bugs gráficos, isso vocês vão ver na minha live, né? Aconteceu isso usando um driver mais antigo. Aí eu taquei esse driver novo, que vocês viram lá no começo do vídeo, esses bugs gráficos diminuíram, mas ainda assim aconteciam, tá bom, gente? Isso aqui o pessoal ficou achando que poderia ser defeito na placa, mas não é, tá? Não vi nenhum outro bug gráfico a não ser no Spider-Man. E já vi pessoal relatando que isso está acontecendo mesmo com placa AMD. Então temos que esperar atualizações do jogo. Enfim, a média aqui de FPS ficou cerca de 92 FPS, temperatura da placa ali nos 64 graus, e vocês vão ver que o hotspot está 77, 78 graus, então não é um jogo que estressa tanto quanto os outros que eu tinha mostrado, né? Consumo tá ali nos 88 watts mais ou menos, e RPM 2.100 também, tudo tranquilo no padrão ainda.
Agora vamos ao nosso amiguinho Resident Evil Village. Coloquei o gráfico ali no máximo, né? Mas sem o Ray Tracing em Full HD. Vejam que usa ali cerca de 12 GB de VRAM. E aqui a média de FPS, rapidinho aqui para vocês, cerca de 160 FPS. A temperatura 69, mais ou menos isso. O hotspot 87, 88. O RPM continua 2.190, 2.200, mas o consumo já aumentou aqui, né? Então já foi para o consumo máximo da placa de 100 watts. É uma placa que consome bem pouco para o desempenho. Muito bom isso aqui, gente. É muito bom mesmo, vocês não imaginam, tá? Então gostei bastante do desempenho aqui. É um jogo que já estressa mais a placa, que já esquenta mais a placa, por isso que vocês estão vendo temperaturas próximas aos 70 graus. Outro jogo também que esquenta um tanto a placa é o Deus da Guerra. Então o último jogo testado, Deus da Guerra, God of War, testei em Full HD no Ultra. Temperatura aqui já vai chegando na casa dos 70, 71 graus, o hotspot batendo nos 90 graus, né, vai subindo mais aqui. Às vezes a média de FPS vai cair para baixo dos 60, vai ficar uns 55, 52, dependendo do caso. A média mesmo vai ficar 63, porque né, alguns setores pesam mais, alguns setores pesam menos. Tá tranquilo para jogar, outras placas fazem bem menos aqui nesse jogo. O consumo ali na casa dos 100 watts e o GPU Fan ficando ali 2.190 RPM, 2.200 RPM, porque é o limite mesmo dela normal, né? Eu teria que alterar manualmente, coisa que eu vou fazer agora. É um bom desempenho no jogo, vocês vão ver depois nos comparativos que realmente está bem bacana. Fechando aqui essa parte de desempenho em jogos, ela foi realmente o que a gente esperava, realmente um ótimo desempenho. E em relação ao arrefecimento dela, vocês viram que mesmo não tendo melhor arrefecimento, ela tem boas temperaturas ainda, né? Até um pouco melhor do que eu imaginei que seria pela minha experiência com a 6600 XT. Mas ainda assim tem como reduzir a temperatura dessa placa. Tem dois métodos que eu consegui, vou jogar para vocês agora e depois eu volto. Em relação a temperaturas, meu povo, primeiramente, eu testei o jogo ontem e a temperatura máxima que eu consegui foi cerca de 72 graus. Eu vou deixar para vocês as informações mais precisas do HW Info, né, 72, e o ponto mais quente, que era o hotspot, 96. Hoje já diminuiu um pouco, né, saiu de 96 para 90 por conta do ambiente mesmo, que ontem estava mais quente do que hoje. Então tenham com base que a placa pode chegar ali no hotspot de 96 mais ou menos, mas que a depender do caso vai ficar na casa dos 90, o que ainda é seguro, é tranquilo. Vou mostrar em breve esse comparativo. Então veja aí no teste de hoje, né, um dia depois, dia 23, hotspot ali cerca de 90 graus, 91 graus e a temperatura ali da placa 71 graus. O que eu fiz aqui para tentar diminuir essa temperatura? Eu fui no software da AMD, então vocês podem ir lá também para alterar isso. No software da AMD você vai na aba Desempenho, vai depois em Ajustando, você vai na primeira opção e coloca Ajuste Manual, coloca para personalizar isso, vai pedir para você aceitar ali os avisos da AMD, você aceita, desce um pouco, vai ver na configuração da fan, vai colocar em personalizar, desce mais um pouco, eu sei que é difícil, mas é isso mesmo, ajuste de ventilador e também você vai colocar ali controle avançado, aqui que você vai ajustar as fãs, né, da sua placa de vídeo. No momento fica ali, ó, 30, 44, 58, 72 e 100. O que eu fiz aqui então foi alterar de 44 para 40, de 58 para 60, de 72 para 75 e de 100 para 85, porque a fan vai ter um barulho muito alto e depois eu vou mostrar para vocês que realmente faz esse barulho aí, mas vai reduzir a temperatura. Voltando aqui no Deus da Guerra, vejam de um lado em estoque, depois mudando as fãs, que a diferença de temperatura, gente, está beirando os 9 graus, né? Quase 10 graus, em hotspot também isso, né? Só que o barulho da fan fica muito, mas muito alto. Vejam que ela sai de 2.200 RPM para quase 3.100 RPM. Então é um barulho muito alto. Eu acho que algumas pessoas não vão gostar desse barulho, realmente parece até um drone. Logo mais eu deixo para vocês como é que fica, tá? Mas como eu tô dizendo para vocês, existe uma forma de reduzir a temperatura tranquilamente dessa placa. Só que eu resolvi fazer mais alguns ajustes. Nesse caso aqui, eu mexi também no undervolt, então vocês têm que saber que undervolt é um negócio mais arriscado, mais complexo. Não recomendo mexer muito nisso, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Em todo caso, para ajustar o undervolt, eu fui ali em ajuste de GPU,
coloquei em controle avançado e aqui vocês conseguem fazer o undervolt, né? Veja que a tensão dela fica em 1050 mV. O que eu fiz aqui foi alterar bem pouquinho. No caso, se você for alterar, vai alterando de 10 em 10, tá? Então, se tá em 1050, bota 1040. Se pegou, deu certo nos jogos, bota 1030. Não vai reduzindo de uma vez não, porque dá problema. Isso aqui é um negócio arriscado, gente. Não é muito fácil, tá? Isso aqui é para usuário mais avançado. E como que eu sou um pouco arregão, a configuração que eu fiz foi mais tranquilinha, tá? O resultado que eu consegui foi o seguinte: eu coloquei o undervolt em 1025, né? Saí de 1050 para 1025, deixei as fãs ali em 30, 40, 45, 55 e 70 e deixei o limite de energia em 10. Eu percebi que o limite de energia vai mudar pouca coisa, muda um pouquinho, mas não muda muito, porque também tem um limite na BIOS. E agora tá para vocês o comparativo lado a lado do estoque com as configurações que eu fiz aqui. Não fique naquela temperatura tão baixa quanto que vocês viram, mas o barulho da fan não será tão alto assim. E o desempenho fica até um pouco melhor por conta ali do ajuste de energia que eu coloquei em 10, tá? Vejam que o consumo da GPU aqui sai de 100 fixo, subindo até para casa dos 105, mais ou menos isso. Vejam que o RPM sai de 2.200 para 2.600, tá? Mas a temperatura ainda fica bem tranquila, cerca de 5 graus a menos do que no estoque dele. E também fica 5 graus a menos no hotspot. E a média de FPS fica até um pouquinho maior, mas um pouquinho mesmo. É margem de erro, mas até fica um pouco maior. Sai de 63 para 64. Por que isso? Porque a frequência da GPU, devido também ao ajuste da potência lá para 10, a frequência da GPU ficou em 2.420, enquanto em estoque estava 2.360, 2.330, tá? Então, no geral, temperatura mais baixa e uma frequência mais alta da GPU. Tá aí para vocês o que eu consegui, mas eu acredito que vocês também, com mais tempo e também usuários mais avançados, conseguem ter um resultado melhor do que o meu. Agora, em relação ao hotspot, o ponto mais quente da GPU, tenho certeza que muita gente ficou interessada, até encabulada. Por que está a temperatura tão alta assim? É normal acontecer isso? E sim, é normal. Você só não vê muito no YouTube porque pouca gente coloca o hotspot. Eu mesmo, nos meus vídeos, não tenho isso, agora que estou colocando. Mas posso garantir para vocês que é normal essas altas temperaturas em placas de vídeo de mais alto desempenho. A partir daqui, eu vou deixar esse hotspot em qualquer teste de placa de vídeo que eu tenho aqui no meu canal. E eu acho que vocês vão começar a ficar mais inteirados sobre esse assunto. Mas de antemão, já deixo para vocês um comparativo rapidinho entre a 6500 XT, uma placa ali de R$ 1.200, com um fan só, né? Mas ela tem menor desempenho, contra a 6600. Elas também estão na mesma faixa de preço, então também é uma coisa curiosa a ser feita no futuro, comparativo entre elas. E logo mais eu volto. Tá aí, meu povo, em vídeo como é que fica o hotspot de uma 6500 XT, que é uma placa bem mais fraca do que a 6600M. É tão mais fraca que vejo que ela está fazendo menos FPS que a 6600M, considerando que ela está no alto, tudo no alto, e a 6600M tudo no ultra, no Deus da Guerra. E ainda assim, veja ali que no hotspot as duas estão com praticamente o mesmo hotspot, temperaturas semelhantes. Então, é claro, né, estou tratando aqui de uma placa de vídeo com um fan contra uma com dois fãs, mas a faixa de preço das duas é praticamente a mesma, né, cerca de R$ 1.200 a R$ 1.300. Então, vejam aí que placa de vídeo de entrada, mesmo que não sejam tão fortes assim, já tem um hotspot bem alto. Não é só questão dessa placa de vídeo específica, tá? Isso aqui vocês vão ver em vários modelos de placa de vídeo. Inclusive, quando eu for fazer comparativo com outras placas de vídeo, eu acredito que tem uma plaquinha específica aí que vai ter um hotspot mais alto, chegando a quase 100 graus. Mas essas serão cenas que estarão nos próximos capítulos. Agora, sobre as fãs e o barulho que elas têm quando a placa está no original e a temperatura máxima, não é tão alto assim, mas quando você muda, realmente fica mais alto, até por isso eu resolvi reduzir um pouco porque faz muito barulho. Outra coisa também que eu tenho que falar é que essa placa não tem o famoso stop fan, ela não fica com fan sem rodar quando a temperatura está baixa, ela fica pelo menos com rotação de 20%, uma coisa que eu não tinha percebido antes, mas eu percebi antes de fazer esse vídeo. Eu vou deixar para vocês agora o ruído dessas fãs ali de 20 a 30% até o 100%. Eu acho melhor ficar entre 60 a 70%, mais que isso faz barulho mesmo, tá? Vejam aí que vocês vão ter a certeza.
Passando dessa parte então de desempenho em jogos, temperatura e fãs, vamos falar agora sobre o desempenho em PCI Express 3.0 quanto a 4.0, porque pode interessar muita gente, afinal nem todo mundo tem uma placa-mãe com suporte PCI Express 4.0 e o processador com esse suporte também. Vou deixar para vocês agora esse comparativo que eu acho que pode ser muito útil, 6 jogos básicos, mas dá para vocês já terem uma noção do que vos espera. Vamos aqui aos testes. Shadow of Tomb Raider Full HD, qualidade gráfica máxima, PCI Express 3.0 contra 4.0. Nesse primeiro jogo houve um empate. Enquanto a versão PCI Express 3.0 faz 91 no 1% low e 111 na média, a versão 4.0 também faz 91 no 1% low e 111 na média. Então aqui foi mais tranquilo nesse jogo, mas nem sempre será assim. Lembrando que aqui já é a placa com algumas alterações, né? Eu coloquei o Power Limit em 10 dessa placa e também fiz alterações nas fãs que vocês viram ali no meio do vídeo. Enfim, temperatura bacana da placa, tem alguma variaçãozinha aí, a depender do caso, depende da hora, mas vocês estão vendo que o hotspot e também temperaturas estão estáveis. É isso que a gente consegue ver no Shadow of Tomb Raider. Agora vamos ao Forza Horizon 5 Full HD, qualidade gráfica extrema. Esse jogo aqui realmente é diferente e existe mais diferença também entre as placas. Primeiramente a versão PCI Express 3.0 no 1% low 60 e na média mesmo 74. Já em 4.0, 63 no 1% low e 77 na média. Diferença a favor do PCI Express 4.0 de 4%. O resto, como eu digo para vocês, está tudo tranquilo aqui porque a placa não muda tanto, né? Temperaturas também bem estáveis, esse jogo não estressa muito. Assassin's Creed Valhalla Full HD, qualidade gráfica muito alto, não é o máximo, é o muito alto. Aqui também houve diferenças. Enquanto o PCI Express 3.0 faz 59 no 1% low, ele faz 87 na média. Já o 4.0, 64 no 1% low e 89 na média. Diferença na média ali a favor do PCI Express 4.0 de 2%. Não é tanto quanto no Forza, mas né, é uma diferença. E de resto também tudo tranquilo na nossa plaquinha aqui, tá? Tudo certo no momento. Horizon Zero Dawn é o próximo jogo, qualidade gráfica máxima em Full HD. Esse aqui é o qualidade suprema, né? Aqui também há diferença. Em 3.0 ele faz 64 no 1% low e 91 na média. E em 4.0, 66 no 1% low e 94 na média. Diferença a favor da versão PCI Express 4.0 de 3%. Uma diferença já considerável, né? Uma diferença bacaninha ali. Às vezes a gente achava que nem teria diferença, mas um pouquinho tem sim. Agora, Deus da Guerra, God of War, em Full HD, qualidade gráfica ultra. Só que nesse caso não há diferença entre os jogos. Vejam aqui que enquanto uma faz 50 no 1% low e 62 na média, a outra também faz 50 no 1% low e 62 na média. Mesmo caso do Shadow of Tomb Raider. Então, gente, aqui nesses benchmarks que eu fiz, são 6 jogos ao total. No momento, 3 mostraram diferença e 2 não. E o último, vamos ver como é que fica o último. O último é o Spider-Man, qualidade gráfica muito alto em Full HD, sem Ray Tracing. E nesse caso também há diferença e a maior diferença entre todas. Aqui a versão PCI Express 3.0 faz 43 no 1% low e 86 na média. E a versão PCI Express 4.0, 45 no 1% low e 91 na média. Diferença ali então na média de 5,8% a favor do PCI Express 4.0. Lembrando que o Spider-Man é um jogo novo, ainda vão haver atualizações, então essa aqui é só uma prévia mesmo e a maior diferença entre todas, né, 5,8%. Deixando também para vocês o gráfico, né, para deixar mais fácil a visualização e, como eu disse, a maior diferença mesmo, 5,8% que foi no Spider-Man. Alguns jogos não tem diferença alguma e alguns jogos ficam ali beirando os 2, 3%. É isso. Então, como vocês perceberam, existe uma diferença de desempenho de 3.0 para 4.0, mas não é tão grande assim. Não é como se fosse aquele caso da 6500 XT, aquela que eu trouxe agora há pouco. Ela realmente tem mais diferença usando o PCI Express 4.0 para 3.0, porque ela é X4, não tem muita VRAM, tem várias limitações. Não é o caso dessa, e também não é o caso da 6600 normal. Essa aqui é uma ASRock bem bonitinha, bem formosa, tem vídeo dela aqui no canal, também bem mais fria. Eu resolvi comparar, é claro, né? Tem que ter o comparativo da 6600 normal contra a 6600M. Tem muita diferença? Vamos conferir.
Agora vamos aqui, comparativo rápido, 6600M contra 6600 ASRock 6 jogos. Lembrando que a temperatura vai ser menor para a ASRock, mas nem tanto quanto vocês podem imaginar. E eu também alterei o Power Limit da ASRock para mais 20, assim ela pode ter todo o desempenho possível. Eu não fiz a curva de fãs, não acho necessário, então também vai lembrar isso, poderia ter uma temperatura um pouco menor também, tá bom? Primeiro jogo então, Shadow of Tomb Raider, houve diferença, né? A 6600M faz 91 no % low e 111 na média, e a 6600 94 no % low e 114 na média. Diferença ali de 2,7% a favor da 6600. Também é um pouco mais fria, consumindo mais, é claro, vai acontecer isso porque eu coloquei o Power Limit, e vocês vão ver que o RPM da fan vai ser mais baixo e uma placa que faz bem menos barulho, tá? Realmente é uma placa bem silenciosa. Agora passando para o Forza Horizon 5, mesma configuração gráfica que eu testei no PC Express 3.4, né? No extremo em Full HD. E aqui também houve diferença, enquanto a 6600M faz 63 no 1% low e 77 na média, a 6600 faz 64 no 1% low e 79 na média, diferença ali de 2,5%. Também a temperatura vai ser menor para a ASRock, embora aqui já esteja até mais equivalente entre elas, né? Então, em alguns casos será assim, mas no geral a ASRock tende a ser mais fria, ainda mais fazendo a curva de fãs, como eu disse para vocês. Próximo jogo, Assassin's Creed Valhalla no muito alto em Full HD. E aqui também há uma diferença, enquanto a 6600M faz 64 no 1% low e 89 na média, a 6600 faz 60 no 1% low e 91 na média. Diferença ali de 2,2%, tá ficando nessa casinha aí de 2%, né? Na maior parte dos jogos que há mais diferença, em outros fica menos até. Em relação a temperaturas, novamente, 6600 na vantagem. E veja ali o hotspot, né? Nesse caso do Assassin's Creed Valhalla, o hotspot ficou cerca de 4 graus a menos do que na 6600M, mas está bem tranquilo para as duas nesses casos aqui. Agora Horizon Zero Dawn, ali na qualidade gráfica máxima em Full HD. Também há diferença parecida do que vocês viram até agora. PC Express 4.0 da 6600M, fazendo ali 66 no 1% low e 94 na média, e a 6600 68 no 1% low e 96 na média, diferença de 2,1%. Então, estou falando para vocês, quando há diferença, a diferença fica na casa ali dos 2,5% até 3%, a depender do jogo. Tá muito próximo, tá muito parelho, gente. Já no Deus da Guerra, a diferença não fica tão grande assim também como no caso do PC Express 3.0 contra 4.0. A 6600M faz 50 no 1% low e 62 na média, e a 6600 ASRock 51 no 1% low e 63 na média. Diferença ali de 1,6% apenas, até que uma margem de erro, digamos assim, né? As temperaturas bem semelhantes, considerando ali a nossa 6600M, mas como eu estou sempre dizendo, é ASRock na frente, na 6600 ali, até por custar mais, também fica com a temperatura mais baixa, ela tem um arrefecimento melhor, cerca de 5 graus a menos do que na 6600M, mas a 6600M, considerando o valor dela, eu achei até positivo esse resultado aqui. E o último jogo, o Spider-Man, a gente tinha visto uma maior diferença entre todas aqui no PC Express 3.4, mas aqui não foi tanto não, tá gente? Lembrando que o Spider-Man está em muito alto em Full HD. Aqui a 6600M faz 45 no 1% low e 91 na média, e a 6600 também 45 no 1% low e 92 na média. Então aqui houve uma diferença de apenas 1% entre as duas placas. E outra coisa, houveram bugs gráficos também na 6600, então mais uma comprovação que não é problema da 6600M, é problema de otimização da AMD com o jogo. Provavelmente uma atualização que deve sair em 1 ou 2 meses, devem arrumar isso, né? Vocês sabem que esse jogo aqui favorece a Nvidia, e a AMD também demora mais para lançar atualizações, a Nvidia é mais rápida. Então essas duas coisas aliadas deixam partes mais bugadas para a AMD, mas não é culpa da 6600 em si. É claro, deixando para vocês os gráficos mostrando a diferença geral aí, né? Na maior parte dos casos, entre 2%, 3% quando há diferença. Então, tá bem semelhante o desempenho dessas placas, bem mais que imaginei. E olha que eu aumentei o Power Consumption da 6600 para aumentar a frequência dela e também ter o desempenho total que ela pode entregar, é claro, sem overclock.
E tem muito conteúdo extra também, gente. Essa parte aqui é só de coisinhas avulsas rapidinho para vocês. Não vou ficar só com café com leite, não. Primeiramente, eu acho que muita gente tem dúvida se vai funcionar em Xeon, X99, X79 ou se não funciona. E sim, funciona, tá? Aí depende também do desempenho do processador. Antes desse vídeo aqui, vocês vão encontrar uma live já testando em 2 Xeons X99 e no futuro eu pretendo testar em mais. Mas já posso de antemão falar que funciona em Xeon normalmente como qualquer outra placa de vídeo. Também prometi falar sobre renderização usando, por exemplo, o Adobe Premiere e também as lives. Deixo para vocês um trechozinho aí porque eu acho que vai ser bem interessante. No Premiere eu iniciei uma renderização de uma edição de 8 minutos. Essa edição tem alguns efeitos ali, lado a lado, que nem essas que vocês estão vendo agora. Coloquei a aceleração usando o OpenCL, tanto da 6600 normal quanto da 6600M. E o tempo por render foi praticamente o mesmo. Na verdade, no caso da 6600M foi até um pouquinho melhor, mas isso pode variar, né? Enquanto a 6600 demorou 5 minutos e 7 segundos, a 6600M demorou 5 minutos e 1 segundo. É a margem de erro, então a 6600M está mandando tão bem em uma renderização quanto uma 6600 normal. E para lives, como vocês podem ver aqui no OBS, também pego o AMD Advanced Media Framework da 6600M. Então tu só seleciona ele, coloca o perfil que você quiser, né? Tem gente que muda bastante isso aqui, coloca a transmissão do YouTube, coloca o bitrate que você quiser, muda as suas configurações e vai fazer a live tranquilamente. Mas esse codec da AMD, numa placa desse nível, já fica bem tranquilo para fazer a tua live sem maiores problemas. Outra coisa interessante que vocês talvez queiram saber é que essa placa sim funciona com Hackintosh, só que esse conteúdo aqui não vai estar no canal porque realmente eu não mexo com isso, eu nem sei mexer, tá? Mas já posso de antemão falar que funciona. E para quem gosta de minerar, devo lembrar que essa placa aqui não é LHR, ou seja, ela não tem limitação na hora de minerar. Também tem muita gente pegando com esse intuito. Essa placa vai vender para quem quer jogar e para quem quer minerar, embora eu acho que a mineração está mais em baixa agora. Sobre o overclock, eu percebi que você pode alterar a frequência ali de 2.400 até 2.700, que é o limite. É claro que não é todo mundo que vai conseguir, né? Toda placa que vai conseguir, é um negócio bem arriscado, eu não mexo com isso, mas já de antemão falo que também você consegue fazer um overclock e talvez colocar numa frequência parecida que ficou a 6.600 ali, né, de 2.600, mais ou menos isso. Mas isso aqui realmente vou deixar para outros youtubers, talvez pro casual gamers que gosta mais de overclock. Eu não lido muito com overclock e nem tenho interesse de fazer na 6600M. Sobre fontes, depende muito da configuração que você está utilizando do seu processador, mas no geral para um Ryzen 5 ou um i5 ou até um Ryzen 7 5700X que nem eu usei aqui, você pode usar uma fonte de 450 das boas que tranquilamente vai dar certo. Então, dois exemplos para vocês: Corsair CX 450 e XPG Pylon 450 são duas boas fontes recomendadas. Vou deixar para vocês os links na descrição. Pode pegar sem medo, são boas fontes com boas garantias e você vai ter o sistema protegido e suportando tranquilamente essa placa de vídeo mais configurações medianas normalmente vistas no Brasil. Finalmente, tem uma questão também que estão perguntando bastante: problema de driver. Será que vai ter problema de driver da AMD deixar de atualizar? Olha, tudo é possível. Até você receber uma placa de vídeo nova, com garantia do Brasil e ela está com defeito, é uma possibilidade, mas não quer dizer que isso é muito provável. Para mim, a minha opinião é que é bem improvável que a AMD tire o suporte dessa placa de vídeo aqui. E além disso, os drivers da AMD são open source, então as pessoas conseguem modificar sem problemas. Não acho que vai acontecer. E lembrando também que o estoque dessa placa está gigantesco. Não é um negócio que caiu no caminhão aí não. Realmente parece algo ali que tá para ficar, né? Pelo menos enquanto ainda tiver chip gráfico. Deve ser até alguma parceria com a AMD, eu vi relatos de parceria com a Samsung, então podem ficar mais tranquilos em relação a isso, não acredito que vai ter esse tipo de problema. E é isso, meu povo, esse foi o vídeo da RX 6600, vídeo gigantesco, né? O maior vídeo do meu canal, mas eu acho que ela mereceu porque realmente é a melhor opção hoje para quem quer comprar do AliExpress. Independente se você está em dúvida se vale a pena comprar em um gadão a 1080, 2060, 6600, AXT, até a 3060, que embora seja um desempenho um pouco maior do que essa aqui, né? Pelo preço, essa aqui vale muito mais a pena, gente. Para quem quer comprar, para quem sabe comprar, para quem não se importa em comprar do AliExpress, essa é a pedida entre 700 a 2.500 reais, pode pegar a 6600. E é claro, se você não se importa com a AMD, que você sabe que tem alguns problemas de driver, né?
Não vamos fugir disso, não vamos fingir que isso não existe, até porque nos meus vídeos você vê que eu falo às vezes sobre os drivers da AMD. Mas no geral, pelo preço, é uma placa bem consistente. Temperaturas até melhor do que eu esperava e o desempenho, felizmente, o que eu esperava mesmo. Então, gente, vou ficando por aqui. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Se você tem interesse em produtos curiosos como essa placa, coisas incomuns aqui do Brasil, se inscreva no canal que eu trago muita coisa mesmo, tá? Em breve, comparativo de várias placas com ela. Por enquanto é só. Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.